Prepare-se para uma imersão fascinante na história do rei Saul, um líder marcado por glórias e também por desafios monumentais. Junte-se a nós enquanto exploramos os 3 maiores pecados que moldaram o destino deste monarca intrigante. De traições a escolhas controversas, esta jornada promete revelar os aspectos mais profundos e cativantes da saga de Saul. Não perca tempo e embarque conosco nesta viagem imperdível pela história. Saul foi o primeiro escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Saul era filho de Quis, um homem de posses da tribo de Benjamim. O nome Saul, em hebraico, significa pedido a Deus, o que muito bem se aplica ao pedido feito pelo povo de Israel por um rei. A história de Saul aparece no primeiro livro de Samuel 9, e tem outros registros em 1 Crônicas 9:10. Saul era um homem valente, corajoso, decidido e modesto. Tinha uma figura imponente, de alta estatura. Sobressaía a todos acima dos ombros. Era também popularmente conhecido pela importância da sua família na tribo benjamita. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas, 1 Samuel 14:50. Mas muito pouco se fala dela nos relatos bíblicos. Saul teve 8 filhos, sendo destes os mais conhecidos, Jonatas e Mical, que foi esposa de Davi. Outros membros da família de Saul aparecem como, por exemplo, o seu primo, Abner, general do exército. Israel possuía um sistema de governo teocrático, no qual Deus era o seu rei e líder supremo. Quando o povo passava por crises e guerras, Deus levantava líderes para defender e guiar o povo. Estes foram os juízes, que representavam o governo de Deus entre os israelitas. Como não havia um rei humano, o povo deveria buscar socorro e salvação em Deus, o que muitas vezes não acontecia e se voltavam para ídolos. Mas Deus, na sua bondade, respondia ao clamor, dando-lhes um libertador que defendia as suas causas. Contudo, com o passar do tempo, somado aos altos e baixos dos juízes, o povo desejou ter um rei, assim como todas as nações o tinham. O pedido por um novo rei aconteceu durante o período de Samuel, que foi sacerdote, profeta e último juiz que os israelitas tiveram. Esse pedido consistia na mudança da forma de governo. Samuel estava velho. O povo já não via quem os pudesse dirigir depois de Samuel. Os israelitas queriam ser como os outros povos, tendo um rei. Mas ainda na função de juiz vigente, Samuel sentiu-se rejeitado e orou a Deus. Mas, na verdade, o povo estava rejeitando o reino de Deus. Saul encontrou-se com Samuel numa ocasião em que tinha saído à procura das jumentas de seu pai. Deus mostrou a Samuel que era aquele o escolhido para ser rei sobre Israel. Samuel ungiu o rei, particularmente. E depois, numa convocatória, Samuel apresentou o novo rei ao povo. No encontro para a apresentação do rei, o povo foi separado por tribos e famílias, sendo indicado Saul, filho de Quis, da família de Matri. Saul, porém, escondeu-se no meio da bagagem, apesar de já ter sido ungido rei. Ele não queria aparecer. Dado que fisicamente já se destacava, Saul demonstrou timidez. Era um papel difícil de assumir, honroso, mas cheio de riscos. Talvez Saul temesse, se esquecendo que Deus estaria na frente, dirigindo tudo. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor. Contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus. E para onde quer que se voltava, era vitorioso. Saul reinou 40 anos sobre Israel. No princípio teve muitas vitórias, derrotando inimigos de Israel, mas seu comportamento desobediente acabou levando-o a ser rejeitado por Deus. Como rei, Saul começou bem, mas sua obstinação levou ao seu declínio. Dotado de boa aparência física e nascido numa família de posses, Saul começou a reinar com humildade. Se achava indigno de ser rei. Nessa primeira fase, Saul recebeu o Espírito de Deus e com isso teve seu coração transformado. Venceu muitas batalhas, mas, com o passar do tempo, sua exaltação subiu a cabeça.
o seu caráter se deteriorando e as suas práticas se tornando cada vez mais erradas. Saul recebeu ordens claras do profeta Samuel, que falava em nome de Deus, mas a desobediência o deixou em apuros, fazendo com que perdesse a coroa real. Mas quais foram os 3 maiores pecados que levaram Saul a perder a unção? Saul desobedeceu e ofereceu sacrifícios. Essa não era a função de um rei. Somente os sacerdotes o faziam. Samuel mandou que Saul esperasse 7 dias. Mas achando que Samuel não viria, e temendo o exército filisteu que se aproximava, Saul decidiu oferecer os sacrifícios no lugar de Samuel. Quando não foi capaz de esperar, segundo a palavra do profeta, Saul deu sinais de não ter confiança em Deus. Ele desobedeceu, demonstrando uma fé imatura e pagã, apresentando sacrifícios para obter a ajuda rápida de Deus. O segundo, desobedeceu, não exterminando os amalequitas. Saul mais uma vez desobedeceu uma ordem direta de Deus, poupando o rei de Amaleque, animais e tudo mais que era bom. Saul pôs tudo a perder com mais esse ato de desobediência. Outra terrível atitude de Saul foi a de buscar auxílio no ocultismo. Apavorado com a ameaça dos filisteus, Saul buscou a Deus, mas não obteve resposta. Samuel havia morrido. Então Saul se disfarçou e buscou uma feiticeira, na intenção de conseguir falar com Samuel e ser encorajado. Mais uma vez, ele ouviu que o seu reino seria dado a Davi e seria derrotado pelos filisteus. A morte de Saul. Suicidou-se em meio a uma batalha com os filisteus no Monte Gilboa. Depois de ser atingido gravemente por flecheiros inimigos, o rei Saul pediu que seu escudeiro o ferisse com sua espada para o matar. Como o seu ajudante recusou-se matar o rei, Saul lançou-se sobre a sua própria espada, cometendo suicídio. Ele temia ser torturado em espetáculo público pelos filisteus. O escudeiro se matou da mesma forma, quando viu Saul morto. Essa morte trágica mostra como as decisões insensatas de Saul, além da sua desobediência sem arrependimento, o levaram a um triste fim. 1 Samuel 31, 1 Crônicas 10. Neste cenário de derrota, tristeza e dor, encerra a vida do primeiro rei de Israel. Jonatas e Malquizua morreram no mesmo dia. O general Abner, primo de Saul, constituiu Isbosete como rei de Israel, mas isso durou pouco tempo. Davi, que já havia sido coroado rei da tribo de Judá, tornou-se rei de todo Israel depois que Isbosete foi morto. Após testemunhar a jornada épica do rei Saul, uma história repleta de triunfos e desafios, estamos prontos para mergulhar ainda mais fundo nos contos fascinantes da antiguidade. Não perca a chance de explorar mais histórias como esta e expandir seus horizontes. Inscreva-se agora em nosso canal para embarcar em uma viagem única através dos tempos e descobrir os segredos e mistérios que moldaram nossa história.